finalizada aquela parte do nosso sistema, criamos, né, nossas conquistas e as nossas estatísticas, e eu vou mostrar para vocês como fica na página do jogo, né? Quando a gente abre a Steam e quando a gente é desenvolvedor de um jogo, normalmente esse jogo fica na sua Steam, como se você tivesse comprado ele, e aí você consegue fazer o download das versões que você já está lançando, ou até mesmo ver as estatísticas e conquistas que você faz no jogo. Então, na última parte do vídeo, a gente criou essas duas conquistas. Olha só que bacana. Então, quando a gente carrega, cria aquela conquista no sistema, ele aparece aqui no canto do nosso jogo, né? Da Steam, aqui no canto, conquistas para alcançar. Aqui está aqui, matador, matou 100 zumbis e sobrevivente. Sobreviveu 10 dias em uma partida, né? Então, quando a gente conquistar, eles vão ficar coloridos igual as imagens que vocês viram colocando lá, beleza? Aqui embaixo aparece quais foram, quando você rodou o jogo, em que dia e tal, conteúdo da comunidade, análise que você pode fazer para o jogo, enfim. Basicamente aparece todos as informações quando você tem um jogo, né? Beleza? Bom, antes da gente de fato já instalar, já utilizar a biblioteca, a parte de conquistas e estatísticas da Steamworks, a gente vai remodelar o nosso código utilizando um padrão de projeto chamado observador, beleza? Esse padrão de projeto observador, ele é um padrão de projeto que nos ajuda a monitorar mudanças dentro de algum valor. E por que a gente está pensando isso? Por que a gente vai utilizar esse padrão de projeto? Então imagina que a gente está usando, no nosso jogo aqui no Game Manager, a gente está usando essa variável aqui chamada level, certo? Essa variável level, ela guarda qual é o dia, né, que o jogador está, ou a quantidade de dias que ele vai evoluindo e vai aumentando então o número de inimigos, o número de comidas espalhadas pelo mapa, o número de obstáculos espalhados pelos mapas, e ele garante que toda vez que o level aumenta, eu aumento a quantidade de inimigos. Se a gente observar como que é feito esse aumento, está no Board Manager. Ele faz o seguinte, ele faz um log de base 2 por level. Então, por exemplo, se o level se eu estou no 8º dia, eu vou ter 3 inimigos na tela. Se eu estou no 10º dia, eu vou ter 4 inimigos na tela? Não. Vou ter 3 inimigos ainda na tela. E aí quando eu chego no 16º dia, eu vou ter 4 inimigos na tela. No 32º dia, eu vou ter 5 inimigos na tela, porque 2 elevado ao número de inimigos é igual ao número do dia, né? Do level. Bom, esse inteiro, quem modifica é o Game Manager, correto? Mas a gente pode considerar que essa estatística, que essa variável level, ela é uma estatística importante para desbloquear uma das conquistas. E qual é essa conquista que ele desbloqueia? É a conquista de sobrevivente. Vamos supor que eu tenho outras conquistas ou outras estatísticas, né, online, que são baseados nessa quantidade de dias que eu sobrevivi ou de level que eu já cheguei e assim por diante. Nesses casos, eu vou ter outra classe, né, ou outro objeto que será ativado, ou seja, eu vou ter que checar a condição da conquista. Toda vez que o level muda, eu vou ter que checar. Toda vez que o level muda, o Game Manager altera o level, eu vou ter que checar se eu alcancei pelo menos essa conquista aqui de sobrevivente. Isso é importante observar que a gente tem então, né, um comportamento de observador, né? Então nossa classe que verifica se a conquista foi alcançada, e a gente vai bolar ela depois, ela vai ter que ficar toda hora observando essa mudança no level. Então, atingiu o level 5, o classificador, né, desculpa, o Achievement Manager ou o Conquista Manager, enfim, ele vai observar, mudou o level.
O level ativou a conquista? Não. Mudou o level, ativou a conquista? Não. Então a gente vê um certo comportamento aí de observação, beleza? Por isso que a gente começa já a imaginar que não vai poder ficar deixando essa variável aqui, porque toda vez que eu alterar, eu vou ter que chamar um método de checagem se eu alcancei a conquista específica dentro desse conquista manager. Então o meu game manager vai ficar sobrecarregado de toda hora tendo que fazer essa consulta aí, né? Toda hora ele vai ter que ficar observando se alcançou tal determinado ponto. Então toda vez eu vou ter que ficar fazendo essa verificação no meu game manager. Eu não quero isso. Eu quero que toda vez que eu altere o level, todo mundo que precisa ser notificado que esse level foi alterado, eu possa receber ou executar uma função de notificação para essas pessoas. E aí que entra o padrão de projeto observador. Vamos para outro exemplo. Por exemplo, por enquanto, o meu Game Manager ele não rastreia ou calcula a informação de pessoas, de inimigos que o jogador eliminou. Então, por enquanto, ele não contabiliza isso. Mas eu tenho aqui, né, uma conquista chamada matador, que ele tem que contabilizar esse valor já de jogos passados e contabilizar do jogo atual. O momento que eu vou atualizar esse status ou essa estatística, né, no servidor da Steam, não importa por enquanto, mas toda vez que eu altero esse status, eu posso precisar fazer essa submissão ou envio do Steam, né? Ou seja, toda vez que eu altero o estado de quantidade de inimigos mortos, eu posso querer subir isso no servidor da Steam. E aí eu preciso fazer essa mesma dinâmica de observação. E aí que a gente entra para o padrão de projeto observador. Nesse padrão de projeto, a gente tem um elemento que é alterado, não importa quem altere ele, mas que o seu valor ou o seu estado é alterado em determinado momento, e eu tenho outros objetos que observam esse objeto específico. Esse objeto específico a gente chama de subject, ou de assunto, ou de item observado, né? Então, é o subject. Ele fica sendo observado por outros objetos observadores. Só que, toda vez que ele altera, ele notifica esses objetos observadores que estão registrados como observadores. Então, o subject, além de carregar a informação que eu preciso ou o estado que eu preciso alterar em algum momento, ele também carrega quem que são seus observadores para avisar, olha, eu estou mudando o meu valor. E aí que a gente vai bolar um esquema aqui de criar uma classe subject genérica, que a gente vai chamar de stats, porque por enquanto eu só identifiquei a necessidade da gente ter esse padrão de projeto em estatísticas, que eu quero notificar outras classes que elas estão sendo modificadas. Então a gente vai criar essa classe de stats, e toda vez que eu tiver uma estatística que precisa ter esse padrão de projeto observador, ou seja, toda vez que eu tiver uma estatística que é um subject, ele vai estender dessa classe stats, beleza? Então agora a gente vai criar uma classe chamada stats, e a partir daí a gente vai começar a criar esse nosso padrão de projeto observador. Fechou? Então vamos lá. Vou aqui no Unity. Dentro do scripts eu vou criar um script chamado stats. Então stats de estatística, né? Então tá aí. Ok? Cliquei 2 vezes, ele vai abrir lá no meu code. Eu vou tirar aqui, ele não estende de modo behavior, ele não é um script que vai atualizar nem nada, é uma classe padrão, e ele vai ser uma classe pública abstract. Beleza? Como uma estatística pode ser float, pode ser double, pode ser int, pode ser uma string, enfim, essa estatística eu vou fazer com que ele seja do tipo T. Então toda vez que eu herdar essa classe, eu vou definir qual é o tipo template dela. Então o level ele é um stats do tipo inteiro, beleza? Então já vamos fazer isso. Eu vou definir aqui o público, né, o
construtor dele, ele tem um value do tipo T, né? E esse value é o valor que essa estatística assume, né? Então ele pode ser somado, pode ser subtraído, enfim, eu não sei qual é a estatística que a pessoa quer criar, mas é uma ideia de que a estatística vai ser genérica e vai ser um valor, value. Então para isso eu preciso também criar, deixa eu colocar o space aqui para detectar. Tá, beleza, acho que deu certo. Então private. E ele vai ser um tipo T e vai ser esse com esse símbolo underline aqui, justamente para demonstrar que ele é privado. E aí a gente vai fazer um getSetter para ele, tá? Beleza. E aí a gente faz com thisValue é igual a value. Beleza. Acho que tá tranquilo aí quando a gente constrói um stats. Então ele vem um valor default quando a gente constrói um novo stats. E vem com esse tipo T. Então pode ser um inteiro, pode ser um double, pode ser qualquer coisa. Beleza? A partir daí, a gente vai ter alguns métodos que todo subject dentro do padrão de projeto de observador possui. Então ele tem dois métodos. Um método de registrar um observador e um método de desregistrar, né, ou remover esse observador do seu vetor de observadores, beleza? Mas a gente vai fazer um pouco diferente do que a literatura fala sobre observadores. Em vez da gente colocar um observador como objeto inteiro, a gente vai colocar que esse observador vai ser uma função que toda vez que eu alterar o valor desse stats, né, ou seja, alterar essa variável value, eu altero ela e notifico, ou seja, chamo todas essas funções de observadores que estão espalhados pelo meu jogo, tá? Então eu aviso para todo mundo aí que eu alterei o estado do stats, né? Ou seja, alterei o valor desse underline value e passo esse valor para essa pessoa. Para isso, eu vou precisar criar uma função delegate. O que é essa função delegate? Então eu vou fazer um public delegate. E ela é uma função que retorna void e vai se chamar notify. E ela vai receber um parâmetro chamado value. O que é uma função delegate? Uma função delegate é uma função, é um tipo de variável ou propriedade que eu crio, que eu posso passar essa função como parâmetro para uma função ou para outro método, né? É meio estranho, né? Mas entenda que toda vez que eu for registrar uma função de notificação para esses stats, para alguma estatística, eu vou passar uma função que ela deve ser executada. Essa função tem que ter essa cara aqui. Eu falei isso lá no outro vídeo, quando a gente estava falando sobre a criação do Leaderboard Manager, e eu vou colocar o link também do que é uma função delegate. É uma forma de você passar como parâmetro de um método uma função. Igual você passa um inteiro, você passa um double, uma string como parâmetro de uma função, o delegate permite que você, quando for chamar aquele método, você passe uma função inteira para poder ser usada dentro daquele método, dentro da chamada daquele método. Beleza? E por que eu estou chamando de notify? Para facilitar, de que toda vez que eu alterar esse valor, eu vou chamar essas funções notifies dos meus observadores. E eu passo para ele o parâmetro value, né, com o tipo T. Então eu vou passar o valor aqui, mas já vamos chegar lá, vocês vão entender. Tá, então todo subject precisa de um vetor de observadores. Então a gente vai criar aqui um vetor de observadores. Private. E ele é uma lista de que tipo? De notify. Ou seja, uma lista dessas funções que eu posso chamar a qualquer momento. Então eu vou chamar aqui de observers. Beleza? E aqui eu vou fazer um new list desse tipo aqui, notify. Beleza. Dessa maneira aqui, toda vez que eu quiser adicionar um observador, o que eu estou adicionando é uma função. E toda vez que eu quiser chamar a função, é só chamar observer, posição i e
passar, abrir e fechar parênteses e passar o valor, o value aqui. Mas a gente vai chegar lá, vou explicar melhor. Beleza, então eu vou ter uma função pública, que é uma função pública de registrar um observador. Esse observador ele é do tipo notify, para facilitar, para que eu possa passar, na hora de registrar, a função que eu quero que ele chame toda vez que o valor for registrado, né? O valor for alterado, o value for alterado. E aí eu faço this.observers, né? .add e passo para ele o observador, que é esse notify, beleza? Esse aqui registra, e aí eu vou ter uma outra também, que é o onRegister, que é para retirar o registro, remover esse registro. E aí eu passo para ele o observador que eu quero fazer tirar o registro, e aí ele... Pronto. Ah, professor, mas... void. Mas aí não funciona, né? Porque você está passando um observador. Então, quando eu passo o notify, eu estou passando uma referência daquela função. Se eu estou passando uma referência daquela função, o meu igual, quando for fazer o remove, ele vai dar conta de identificar que aquilo é uma referência do mesmo ponto da memória. E aí ele vai remover da minha lista aqui de observadores. Beleza? E acredito que está ok. Agora a gente só falta fazer um get e um set para esse value. Então a gente vai fazer o seguinte: ele é público, ele é do tipo T, é value, ok? E aqui dentro a gente faz um get que ele returne o underline value, beleza? E aqui a gente faz um set que ele faz com que o value receba value, beleza? E também fazemos um notify all. Então é this.notify all. Olha só, a gente não implementou esse método. O que esse método é? Ele é um método que vai pegar todo mundo desses observadores e chamar a função. Então ela é uma pública void. Se a gente quiser deixar privado, eu acho que melhor, né? Private. E aí a gente faz o seguinte: passa aqui, ele não tem nenhum parâmetro, e a gente faz assim, ó, for each this ponto this ponto observers, desculpa, ao contrário, observer in this observer, e aí a gente simplesmente type and identity. O type, é verdade. Notify. Exato, perfeito. E aí a gente coloca aqui observer, abre e fecha parênteses. Professor, mas é estranho isso? Não, porque esse observador ele é uma função delegada chamada notify, e que a função chamada notify, ela como é uma função, eu posso abrir e fechar. Só que eu errei porque eu preciso passar o value, que é o valor do tipo T que está aqui, underline value. Então, esse observer vai pegar esse valor que foi alterado desses stats e realizar alguma coisa. No caso do level, que é um exemplo mais óbvio, no caso do level é que toda vez que eu alterar o level, eu vou mandar uma notificação para o nosso, Achievement Manager, para verificar se eu alcancei aquela condição. Porque se eu alcancei aquela condição de que o level é igual a 10, eu ativo o achievement, né? E aí o Game Manager vai continuar rodando o jogo, as coisas vão continuar acontecendo e o nosso Achievement Manager vai dar conta de fazer esse envio dessa conquista. Isso que é bacana, porque a gente consegue criar um desacoplamento entre o Game Manager
e a estatística em si e o nosso Achievement Manager. E aí a gente consegue gerenciar isso de maneira separadas. E beleza. Então eu acho que essa classe aqui é uma classe boa, no sentido de que ela registra, desregistra, ela é uma classe subject nativa, assim, né, raiz, porque ela tem o registro, tem o não registro e tem o notificação. Então toda vez que eu altero o valor, ele notifica, certo? E aí a gente observa que o underline value é private, mas esse value ele é público. Então toda vez que a gente quiser pegar o valor, é só fazer ponto .value e pegar, ele vai retornar underline value, e toda vez que a gente fazer value, ponto .value igual a 3, ele vai chamar esses dois métodos. E aí para a gente ter certeza que está chamando, a gente coloca aqui um debug.log só para aparecer de os observadores estão sendo notificados. Beleza? E aí é só para fazer média mesmo, né? Só para a gente mostrar que de fato o Notify All está sendo chamado. Vou deixar também um link para o get e para o set, né? O que é esses getters e sets aqui, o que isso representa, e para o delegate novamente, eu vou deixar lá para vocês, e para o observer. E aí a gente viu que não está usando esse system collections, então a gente vai remover ele, só para, né, remover ele. E eu não sei onde que a gente está usando esse carinha aqui. Bom, talvez ele suma daqui, mas enfim, a gente não está usando ele por enquanto. Não, beleza. Agora eu vou criar uma classe que deriva, né, que herda essa classe, que é a classe de level stat ou level state, para que seja uma estatística que toda vez que altera vai notificar todo mundo que precisa ser notificado, independente de quem altera ela, mas toda vez que o valor interno dela é alterado, ela notifica as pessoas, porque ela é um subject e os observadores que vão ser notificados, beleza? Então eu vou vir aqui no Unity de novo, ele vai dar uma lardeada aqui. Beleza. Ok. Beleza. E aí eu vou criar aqui então essa novo script chamado level stat. Beleza. Então aqui o level stat eu vou apagar essa linha aqui também. Vou cortar esses aqui e apagar todos esses elementos aqui. E o legal é que o meu level stat vai ser bem pequeno, vocês vão ver. Ele vai herdar de quem? Do stats. E o tipo dele vai ser inteiro. Beleza? Então, ok. Aqui ele vai falar que eu não criei nenhum construtor para o level stat. Eu preciso criar um construtor para o level stat. Então eu vou criar aqui a public level stat. Ele recebe um int value. E ele chama o construtor do pai dele, passando esse value, né? O construtor da classe pai. E aí a gente salvou. Beleza. Criamos o nosso level stat. Tranquilo? Beleza. Mas agora a gente tem que ir lá no nosso Game Manager e em todo lugar que aparece level mais, enfim, ou utiliza essa informação do level para alguma coisa, a gente precisa alterar, principalmente nos textos que aparecem dentro do jogo. Então a gente vai aqui no nosso Game Manager e vai alterar, em vez de ser int, ele é level stat. Pronto. E ele recebe um new, né, de level stat passando 0, porque é esse valor que ele começa o jogo. Tá? Então aqui, level stat. Só que vai aparecer um monte de erro no meu jogo porque eu estou usando o level como objeto, mas ele espera o inteiro. Vários objetos aqui ele espera o inteiro. Então vou fazer o level.value. Perfeito, né? Aqui a mesma coisa. Level.value recebe 0. Aqui embaixo a mesma coisa. Level.value value recebe 0. Aqui, ó, level recebe 0. Aqui ele não deu problema, mas ele tá escrevendo na tela, né? Então, em vez de escrever o objeto na tela, ele vai escrever o ponto value, né? Que é o valor. Vamos ver aqui, ó, no nosso game over também é a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer o level.value.
E aqui embaixo, vamos ver se tem mais alguma palavra sobre level. Level, 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 level. Ok, ok, ok. É nenhum. Ah, aqui embaixo, ó, tá dando erro aqui ainda. Então é level.value mais mais, né? Porque é o value que eu vou atualizar. E o massa é que esse mais mais vai chamar exatamente essa linha aqui de alterar o valor e vai chamar o notify, beleza? Então, ok, eu acho que não tem nenhum problema. Vou voltar lá para o Unity. O primeiro passo é testar se o jogo ainda continua funcionando normal, ou seja, eu consigo atualizar e ver se os observadores, mesmo que não tenha nenhum observador ainda registrado, estão sendo notificados. Então vamos dar um play aqui. Então a gente já tem a primeira notificação, que é quando o dia começa, que o meu level já está. E aí eu tenho a segunda notificação, observem. Eu vou ter a terceira notificação. E eu vou ter a quarta notificação. Quinta notificação. E assim por diante. Beleza? Então eu vou sair do jogo aqui. Ok. E aí eu estou sendo notificado, né? Ou seja, na verdade os observadores estão sendo notificados. Então se em algum momento eu precisar receber a notificação de que o level foi alterado, isso lá no nosso Achievement Manager, é só eu fazer, por exemplo, isso aqui, ó, game manager.instance .level.register. E aí eu passar o método que eu vou chamar, olha só, ele espera uma delegate do tipo notify, né? Então ele espera um observador. E o bacana é que eu vou precisar passar para ele uma função que vai ser chamada toda vez que o level for alterado. Isso eu vou fazer em todos os observadores que precisam, né, precisam receber essa notificação toda vez que o level é alterado, né? E isso que é muito louco. Agora a gente pode fazer, por exemplo, isso pro food ou pro número de inimigos mortos. E aí, por que a gente precisa fazer para os inimigos mortos? Porque em algum momento, toda vez que o inimigo é morto, eu preciso ser notificado de que se eu cheguei no 100, por exemplo. E aí eu atualizo essa informação, né? Essa mudança de padrão que a gente está fazendo no nosso código, isso vem com o tempo. A gente não precisa se preocupar quando vai fazer um protótipo, ou um jogo inicial, uma ideia inicial, justamente porque isso é a melhoria constante que você faz no seu código. Por exemplo, aqui eu já consigo identificar que o Game Manager, além de gerenciar o estado dessas estatísticas, ou seja, o número de comida, o número de inimigos, a construção na verdade o Board Manager já faz isso para a gente, mas toda vez que a gente vê o Game Manager está sendo responsável por muita coisa e a gente está conseguindo eliminar responsabilidade para ele. E uma outra responsabilidade que a gente poderia ter é justamente quando o level test, por exemplo, né, toda vez que eu altero o level, eu posso ter um gerenciador de HUD que faz com que ele crie aquele texto escrito o tal dia que eu estou, né, dia mais level, e altere isso. Então eu posso ter esse controle e esse desacoplamento entre a tela que é mostrada quando eu vou mudar de fase e o jogo em si, né, o gerenciamento do jogo, das regras do jogo, que é o papel do Game Manager. Então eu posso ter essa mudança, ou quando eu der um Game Over,
Ou seja, quando eu dou game over, eu estou setando meu level, minha vida, né, o meu food igual a 0, eu posso disparar um observador da comida que chegou a 0, então logo eu pego o level e faço o upload pro nosso leaderboard. E o Game Manager não vai cuidar disso. Quem vai cuidar disso é o nosso Leaderboard Manager, que vai ficar observando esse resultado para ele dizer, agora eu tenho que fazer o upload, né? Então a gente consegue, com o tempo, desacoplando bastante coisa do nosso Game Manager. E lembrando, nosso Game Manager já tem um padrão de projeto bem importante que vocês devem reestudar, porque talvez a gente utilize nas próximas aulas, que é o Singleton, tá? Observem como funciona e vamos para frente, beleza? Bom, antes de continuar o próximo vídeo, eu fiz algumas modificações no Stats e aí não deu tempo de gravar essas modificações, então estou gravando agora. Bom, o primeiro passo é que no seu register você não tinha essas duas linhas aqui, né? Você só tinha o nosso querido ADD aqui. Eu verifiquei que a gente precisa, sim, primeiro, pesquisar se eu já adicionei ele ou não. Então, para eu fazer essa pesquisa, eu utilizo esse index off. Então, toda vez que eu chamo o register, eu faço essa verificação se eu já adicionei esse observador ou não. Se ele já foi adicionado, eu não adiciono novamente. E aí é por isso que eu faço esse if index igual a -1. Beleza? Então, altera aí para a gente poder continuar. E aqui no final, no nosso notify all, o que a gente faz? Em vez de for each observer in this.observer, a gente faz o to array para a gente criar uma cópia desse nosso vetor, desse nossa lista para um vetor comum C#, tá? E aí faz com que se eu removo, eu não vou ter nenhum problema na hora de fazer o for each. Eu acho que é só essas modificações que a gente precisa fazer, o resto tá ok, beleza? E no próximo vídeo a gente vai ter o nosso Activity Manager sendo feito. Até lá! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you